com uma parte da história dele, uma história completamente suja, estranha, esquisita, que a gente não conseguiu. Tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado quando a gente vai viver grandes obras ou produzir grandes obras desses grandes fenômenos da televisão, como Hebe Camargo, Silvio Santos, porque é uma linha muito tênue para você cair, inclusive, no ridículo. Fala pessoal, Felipe Campos, apesar de ter um grande carinho ao apresentador e ator Rodrigo Faro, não poupou críticas ao filme que foi feito em homenagem a Silvio Santos. Como a grande maioria das pessoas que assistiram, ele concorda que foi um verdadeiro desastre. Isso para não dizer vergonha alheia e uma falta de respeito à história do ícone da televisão brasileira. Acompanhe. Ao contrário, o filme é feio. O filme, ele é feio. Em várias vezes eu senti aquela história que todos nós às vezes sentimos, chamado vergonha alheia. Sabe quando você assiste uma coisa e você fala, meu Deus, você se coloca no papel da pessoa ali, mas ao mesmo tempo você sente vergonha daquilo que está acontecendo, sabe? E foi isso justamente que eu senti, foi isso justamente que, inclusive, eu olhava e falava, eu não tô conseguindo entender por que é essa caricatura muito mal feita do Silvio Santos, inclusive quando tentaram fazer ali com o Faro, né? Caracterizaram ele de uma forma muito feia, mas muito feia. Ali eu não vi o Silvio Santos em nenhum momento, mas em nenhum momento tentaram ali de todas as formas trazer, e eu não sei quem foi, eu não sei realmente qual era a ideia inicial do filme, mas se a ideia era passar vergonha, com toda certeza conseguiram, e conseguiram assim. A gente vê que foi com um custo extremamente baixo, foi uma produção muito tacanha, uma história muito chinfrim, um roteiro mal feito, continuidade, tudo, mas tudo não compensou em absolutamente nada para eu sentar e ficar assistindo ali, assistindo o filme do Silvio Santos. Nada contra o Rodrigo, ao contrário, meu amigo, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te respeito como profissional, mas nesse trabalho, desculpa, ponto negativo em todos os sentidos, sabe? Eu acho que não seria a forma mais ideal que teríamos ali de assistir uma obra relacionada à vida do grande mestre da televisão brasileira, mas se coube para você, ok, mas que sem dúvida alguma não corresponde em absolutamente nada, e você pode ter certeza que esse filme não vai tirar você, não vai levar você a patamar nenhum e nem diminuir. Por quê? Porque ele não é nada, porque é um filme que realmente tem que cair no esquecimento, é um filme que não merece a gente olhar e falar assim, nossa, que espetáculo, que coisa muito bacana, pelo movimento que foi feito, pela forma como foi divulgado, inclusive o próprio Rodrigo indo lá pedir, inclusive, a própria autorização para o Silvio Santos, ainda quando vivo. Ele foi no SBT pedir pro Silvio Santos, para que o Silvio Santos desse a anuência para ele poder fazer o filme dele. O Silvio Santos falou, tudo bem, pode fazer, mas eu gostaria muito que de repente o Silvio talvez pudesse ter tido tempo de assistir, para ele ver o que realmente fizeram com a história dele, com uma parte da história dele, uma história completamente suja, estranha, esquisita, que a gente não conseguiu. Tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado quando a gente vai viver grandes obras ou produzir grandes obras desses grandes fenômenos da televisão, como Hebe Camargo, Silvio Santos, porque é uma linha muito tênue para você cair, inclusive, no ridículo. E foi isso que aconteceu com Rodrigo Faro, uma caracterização, volto a frisar, uma caracterização completamente caricata. Então, ou seja, não tinha como passar credibilidade. Se a gente estivesse assistindo em outro lugar, ou talvez uma outra questão, eu ia achar que eu estava assistindo a escolinha do professor Raimundo, aonde as pessoas ali estavam ali vivendo personagens de humor, porque não tem como você levar, não tem como você simplesmente levantar e falar assim, nossa, é um ator vivendo o Silvio Santos. Não é, eu não vi o Rodrigo Faro ali
eu não vi o Silvio Santos ali, eu não vi a produção ali, eu não vi absolutamente nada, mas nada de tão legal acontecer. Ao contrário, eu vi uma história completamente ruim, despedaçada, faltando pedaço, com erro de continuidade, com uma cronologia da história completamente... A gente percebe que não houve sequer uma curadoria do filme, não teve curadoria para o filme, não teve uma pesquisa muito bem feita também, não houve isso, pessoal. E como que você coloca um filme quando você vai contar a história de um dos maiores ícones da televisão brasileira, você não fazer sequer uma pesquisa em cima, sabe? Ficou muito feio, mas isso está muito nítido, mas muito nítido em cima de tudo isso. Agora eu espero, Rodrigo, assim, de todo o meu coração, que você não fique chateado, até porque não é sobre você, é sobre o filme, é sobre toda uma estrutura ao redor. Você não pode simplesmente pagar o pato sozinho por essa questão. Infelizmente, você deu a vida a esse personagem, que eu nem posso falar que é o Silvio Santos, porque o que nós assistimos ali jamais foi o Silvio Santos. Nós vimos, inclusive, uma caricatura muito mal feita, mas muito mal feita mesmo. Então ali nem tem como a gente viver esse personagem talvez que você viveu. Mas espero que também, a partir dali, você consiga também entender, às vezes, aonde é legal ou não você colocar os seus próprios pés. Eu não sou, talvez você tenha muito mais experiência do que eu, principalmente na arte da teledramaturgia, porque eu nunca fiz novela, nunca fiz teatro, nunca fiz absolutamente nada, mas que você, com toda a sua experiência, eu acho que você tem toda o seu melhor, mas esbarrou no pior, que é uma pena, mas é uma pena tudo isso ter acontecido. E olha, e é o seguinte, olha, Rodrigo Faro, pessoal, vamos lá, olha, Rodrigo Faro quebra o silêncio sobre duras críticas por filme de Silvio Santos, olha, e a redação é do Terra, tá? Alvo de críticas e piadas desde que surgiu caracterizado como Silvio Santos para o filme sobre a história do apresentador, Rodrigo Faro se pronunciou sobre os comentários que recebeu. Em entrevista ao colunista Lucas Pazin do Splash, o famoso declarou que isso faz parte do trabalho e que até se divertiu com isso. Tem que estar preparado para os comentários e brincadeiras para esse clima da internet. Se não estiver preparado, nem desça para o play, disse. Chamaram o Silvio Santos do GTA, Raul Gil, de Kiko, personagem do Chaves. Acho maravilhoso. Brincar em comentar faz parte, mas o mais importante é valorizar o cinema nacional. Temos que falar dos nossos profissionais, dos nossos caracterizadores. Foram 3 mulheres que fizeram essa caracterização maravilhosa. Maravilhosa não, né, Rodrigo? E assim, nós temos realmente que falar do cinema nacional, mas não simplesmente falar de um desastre nacional, porque eu nem posso falar que isso foi um filme ou é cinema, tá? Faro, que detalhou que levava 3 horas para conseguir se caracterizar, disse que espera que o resultado toque o coração das pessoas. Rodrigo Faro faz revelação. O famoso que trabalhou como ator durante anos, abriu o jogo e contou se pensa em voltar para a teledramaturgia. Na conversa, o contratado da Record pontuou que, por enquanto, o filme foi uma experiência única na vida dele. Tá certo, pessoal? E além disso, também, o que ele falou? Voltei a atuar para esse projeto específico. Não sei como vai ser daqui para frente, mas essa homenagem eu tinha que fazer. Uma homenagem muito mal feita, inclusive. Acompanhe. Obrigada por assistirem até aqui. Não deixem de inscrever-se e ativarem o sininho para todas as notificações. Assim você receberá fofocas como essa quando eu postar. Fiquem todos com Deus. Fui!